Legislação extravagante. Decreto 9.847 de 2019, do porte e do trânsito de arma de fogo, parte 2. Olá, tudo bem com você? Eu sou Tiago Pacheco, delegado de polícia e professor de Direito Penal e Legislação Extravagante aqui na Prova Concursos. Vamos à segunda parte da nossa aula. Vamos falar do decreto que regulamenta a Lei 10.826 de 2003, é exatamente o decreto 9.847 de 2019, combinado? Vamos continuar. E aliás, se você não assistiu à primeira aula, eu peço que retome, porque essa é a segunda parte, perfeito? É uma aula subdividida em duas partes, a parte 1 e a parte 2. Agora a gente vai para a parte 2, perfeito? A parte 1 é muito importante, inclusive é mais importante do que essa aula. Então, se você não assistiu, volta lá. Mas vamos lá, parte 2. Do cadastro e da gestão dos sistemas, artigo 5º. O SINARME e o SIGMA, a gente já estudou lá na aula, hein? Na aula 1, na parte 1 da aula, né? O que é o SINARME, o que é o SIGMA? Conterão, no mínimo, as seguintes informações para fins de cadastro e de registro das armas de fogo, conforme o caso. Então, vamos lá. Relativas à arma de fogo, o número de cadastro no SINARME ou no SIGMA, conforme o caso, a identificação do produtor e do vendedor, o número e a data da nota fiscal de venda, a espécie, a marca e o modelo, o calibre e a capacidade dos cartuchos, a forma de funcionamento, a quantidade de canos e o comprimento, o tipo de alma, se ela é lisa ou raiada, a gente já estudou isso também na aula, né, na parte 1, a quantidade de raias e o sentido delas, o número de série gravado no cano da arma de fogo e a identificação do cano da arma de fogo, as características das impressões de raiamento e de microestreamento do projétil disparado. E tem mais ainda, pessoal. Aqui, ó. Relativas ao proprietário. Então a gente falou aqui, ó, relativas à arma de fogo. Agora a gente vai falar de relativas ao proprietário. O nome, a filiação, a data e o local de nascimento, o domicílio e o endereço residencial, o endereço da empresa ou do órgão em que trabalhe, a profissão, o número da cédula de identidade, a data de expedição, o órgão e o ente federativo expeditor, o número de inscrição do cadastro de pessoa física ou no cadastro nacional de pessoa jurídica, perfeito? E parágrafo 1º, os produtores e os importadores de arma de fogo informarão a Polícia Federal, olha só, é sempre a Polícia Federal, viu, pessoal? No prazo de 48 horas para fins de cadastro no SINARME, quando da saída do estoque e relação das armas produzidas e importadas com as informações a que se refere o inciso 1º do caput e os dados dos adquirentes. Perfeito? Isso tudo para manter um controle nacional dessas armas. Parágrafo 2º. As empresas autorizadas pelo Comando do Exército a comercializar arma de fogo, munições e acessórios, lembrando, né, é sempre arma de fogo, munições e acessórios, encaminharão as informações a que se referem os incisos 1 e 2 do caput à Polícia Federal ou ao Comando do Exército para fins de cadastro e registro da arma de fogo, da munição ou do acessório no SINARME ou no SIGMA. Se for no SINARME, é a Polícia Federal. Se for o SIGMA, é o Comando do Exército. Ficou até esquisito aqui, deixa eu melhorar. E se for o SIGMA, é o Comando do Exército, tá? Conforme o caso, no prazo de 48 horas, contado da data de efetivação da venda. E o prazo, lembrando, né? Prazo de 48 horas, contado do quê? Da efetivação da venda. Os adquirentes informarão a aquisição de arma de fogo, munições ou acessórios à Polícia Federal ou ao Comando do Exército para fins de registro da arma de fogo, da munição ou do acessório no SINARME ou no SIGMA, conforme o caso, no prazo de 7 dias úteis, contado da data de sua aquisição, com as seguintes informações. Então, olha só, aqui a gente está falando de quem? Dos adquirentes, tá? Os adquirentes. Eles têm um prazo maior. O prazo do fornecedor é de 48 horas, do adquirente é de 7 dias, né? 7 dias úteis, detalhe, né? 7 dias úteis. Não são 7 dias corridos.
contados da data da sua aquisição, tá? Contado da aquisição. E as informações são as seguintes: a identificação do produtor, do importador ou do comerciante de quem as armas de fogo, as munições e os acessórios tenham sido adquiridos e o endereço em que serão armazenadas as armas de fogo, as munições e os acessórios adquiridos. Parágrafo 4º. Na hipótese de estarem relacionados a integrantes da Agência Brasileira de Inteligência, cuidado que pode vir na prova, a sigla, né? ABIN. O cadastro e o registro das armas de fogo, das munições e dos acessórios do SIGMA estarão restritos ao número da matrícula funcional no que se refere à qualificação pessoal, inclusive nas operações de compra e venda e nas ocorrências de extravio, furto, roubo ou recuperação da arma de fogo ou de seus documentos. Fica vedado o registro ou a renovação de registro de arma de fogo adulteradas, sem numeração ou com a numeração raspada. Perfeito? Atenção, hein? Fica vedado, ou seja, proibido o registro ou a renovação de registro de armas de fogo adulteradas, sem numeração ou com a numeração raspada. Os dados necessários ao cadastro das informações a que se refere a linha K do inciso 1 do caput serão enviadas ao SINARME ou ao SIGMA, conforme o caso, pelo produtor e pelo importador. Perfeito? Pessoal, são muitos artigos, são artigos técnicos, a maior parte deles a gente não vai nem ver nessa aula, tá? Alguns a gente vai ver, mas só vai passar por eles fazendo a leitura, e outros a gente tece pequenos comentários como eu tenho feito aqui. É assim mesmo, tá? Decreto é o seguinte: toda vez que você for estudar decreto, principalmente no que tange a área penal, processual penal, né? O importante é a leitura do decreto, tá? Eu falei isso na aula passada, na parte 1, né? E agora volto a repetir. Leitura do decreto. Não deixe de fazer a leitura do decreto. Claro, o que eu tirei aqui dos slides é aquilo que de fato não é importante. Incidência em concurso é praticamente nula. Se você se concentrar nos artigos que eu estou informando aqui, tá de ótimo tamanho, combinado? Tá perfeito para você. Então vamos lá. Artigo 8º, a gente dá um pulo, ó. A gente vai lá para o artigo 8º. Os dados do SINARME e do SIGMA serão compartilhados entre si e com o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, que é o SINESP. Então, olha, pessoal, compartilhamento de dados, ó. É o SINARME, é o SIGMA, tá? E o SINESP, isso mesmo, aqui. Compartilhamento de dados, perfeito? Entre os órgãos. Isso facilita um cadastro nacional, um banco nacional facilita, tá? Facilita tudo. Ato conjunto do diretor-geral da Polícia Federal e do comandante do Exército estabelecerá as regras para a interoperabilidade e compartilhamento dos dados existentes no SINARME e no SIGMA no prazo de 1 ano contado da data de entrada em vigor deste decreto. Então, a gente depende ainda de regulamentação própria. Olha só, será um ato conjunto de quem? Do diretor-geral da Polícia Federal e do comandante do Exército, tá? O diretor-geral da Polícia Federal representando o SINARME e o comandante do Exército representando o SIGMA, perfeito? 9º, fica permitida a venda de arma de fogo de porte e portáteis, munições e acessórios por estabelecimento comercial credenciado pelo Comando do Exército. Então é necessário o quê? Um credenciamento pelo Comando do Exército, tá? Um credenciamento pelo Comando do Exército. E detalhe, fica permitida a venda de armas de fogo de porte, olha só, de porte e portáteis, tá? De porte e portáteis, munições e acessórios por estabelecimento comercial credenciado. Detalhe, armas de fogo de porte e portáteis. Nós estudamos esses conceitos lá na primeira parte desta aula, tá? Então eu sugiro que você retorne lá para a gente não perder muito tempo aqui com a explicação novamente. Artigo 10. Os estabelecimentos que comercializarem armas de fogo, munições e acessórios ficam obrigados, é uma obrigação, a comunicar mensalmente, olha o prazo, mensalmente à Polícia Federal, tá? Ou ao Comando do Exército
conforme o caso, as vendas que efetuarem e a quantidade de mercadorias disponíveis em estoques. Olha aí a responsabilidade da empresa, hein? Olha a responsabilidade da empresa, da pessoa jurídica, perfeito? Artigo 11. A comercialização de arma de fogo, de acessório, de munições e de insumos para recarga só poderá ser efetuada em estabelecimento comercial credenciado pelo Comando do Exército. Segue a regra geral, né? Para fins de aquisição de arma de fogo de uso permitido e de emissão do certificado de registro de arma de fogo, o interessado deverá. Então vamos lá, pessoal. Para fins de aquisição de arma de fogo de uso o quê? Permitido, tá? O cidadão comum adquire arma de uso permitido. O que é necessário? Ter no mínimo 25 anos de idade, apresentar original e cópia de documento de identificação pessoal e fazendo parênteses aqui, viu? Lembrando que esses 25 anos de idade, exceto nos casos, né, dos órgãos lá do artigo 6º da Lei 10.826 de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento, né? No caso, por exemplo, de um policial civil, um policial militar, um policial federal, tem regramento impedindo policiais militares abaixo de 25 anos? Não, tem policial militar de 20 anos, de 21. Esses aí, obviamente, vão poder portar arma de fogo, né? Não só portar, como ter a posse também, tá? Obviamente, né? Quem tem o porte necessariamente tem que ter a posse da arma, tá? Tem que ter o certificado. Então, obviamente, nós estamos excluindo esses casos, tá? Vamos lá. Aprovar a idoneidade moral e a inexistência de inquérito policial ou processo criminal por meio de certidões de antecedentes criminais das justiças federal, estadual, militar e eleitoral. Apresentar documento comprobatório de ocupação lícita e de residência fixa. Comprovar periodicamente a capacidade técnica para o manuseio da arma de fogo, tá? Capacidade técnica. Comprovar a aptidão psicológica para o manuseio da arma de fogo, atestada em laudo conclusivo fornecido por psicólogo credenciado pela Polícia Federal, tá? Aqui, ó. Aptidão psicológica, perfeito? Só lembrando, deixa eu retornar aqui, ó. Só lembrando que todos esses requisitos já estão lá na Lei 10.826, tá? E eles estão sendo reforçados aqui no artigo 12 do Decreto 9847 de 2019. Para fins de aquisição de arma de fogo de uso restrito, o interessado deverá solicitar autorização prévia ao comando do Exército, tá? Mas lembrando, né, que não é todo mundo que pode adquirir uma arma de fogo de uso restrito, somente aquelas pessoas que integram os órgãos de segurança pública, segurança nacional, enfim, está lá no artigo 6º da Lei 10.826, perfeito? E esses interessados precisam solicitar uma autorização prévia ao Comando do Exército, perfeito? O dispositivo, aliás, o disposto no parágrafo 7º se aplica às aquisições de munições e acessórios das armas de uso restrito adquiridas. Então, olha só, as munições e acessórios também seguem essa regra, tá? Autorização prévia do Comando do Exército. O disposto no parágrafo 7º não se aplica aos comandos militares nos termos do disposto no parágrafo único do artigo 27 da Lei 10.826, tá? O certificado de registro concedido às pessoas jurídicas que comercializem ou produzam armas de fogo, munições e acessórios, e aos clubes e às escolas de tiro expedidos pelo Comando do Exército terá validade de 10 anos, tá? Então, esse certificado possui um prazo de 10 anos, combinado? Os requisitos de que tratam os incisos 4, 5 e 6 do caput serão comprovados periodicamente a cada 10 anos junto à Polícia Federal para fins de renovação do certificado do registro. Aqui, ó, atenção, porque a lei é nova, né? O decreto, aliás, a lei não, o decreto é muito novo, o decreto é de 2019, né? É de 25 de junho de 2019, mas a gente tem aqui também o decreto 10.030, né? Que já promoveu algumas modificações e é mais recente ainda, porque ele é de setembro de 2019. Parágrafo 12. Os integrantes das Forças Armadas, das polícias federais, aliás, é federal, né? Só tem uma polícia federal. Isso é um erro aqui legislativo. Federal, estaduais e do Distrito Federal e os militares dos estados e do Distrito Federal
ao adquirirem a arma de fogo de uso permitido ou restrito ou renovarem o certificado de registro, ficam dispensados do cumprimento dos requisitos de que tratam os incisos 1, 3, 4, 5 e 6º caput. Perfeito? Inclusão aí também pelo decreto 10.030, tá? 10.030 de 2019. Os integrantes das entidades de que tratam os incisos 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 10 do caput do artigo 6º da Lei 10.826 ficam dispensados do cumprimento do requisito de que trata o inciso 1 do caput deste artigo. Atenção também para o decreto 10.030 de 2019, tá? Artigo 13. O proprietário de arma de fogo fica obrigado a comunicar imediatamente à polícia judiciária e ao SINARME o extravio, o furto, o roubo e a recuperação da arma de fogo ou do certificado de registro de arma de fogo. Então, o proprietário que teve uma arma de fogo aqui, ó, vamos ver, o extraviada, furtada, roubada ou até mesmo recuperada, ele precisa o quê? Comunicar imediatamente à polícia judiciária. Quem que é a polícia judiciária, pessoal? Polícia Judiciária é a Polícia Civil, né, ou as polícias civis dos estados, né, e do Distrito Federal, e a Polícia Federal também, tá? Então, comunicou a Polícia Civil ou comunicou a Polícia Federal, ok, preencheu o pré-requisito. A Polícia Judiciária remeterá no prazo de 48 horas, a Polícia Judiciária, então, a Polícia Civil ou a Polícia Federal tem um prazo, tá? Remeterá no prazo de 48 horas, contado da data de recebimento da comunicação, as informações coletadas à Polícia Federal ou ao Comando do Exército para fins de cadastro no SINARME. Obviamente aqui se foi a Polícia Civil e via de regra é a Polícia Civil, né? É a Polícia Civil Estadual, perfeito? Ela encaminhará uma comunicação com essas informações coletadas à Polícia Federal ou ao Comando do Exército para fins de cadastro no SINARME, para que o Banco de Dados Nacional seja atualizado, né? Na hipótese de arma de fogo de uso restrito, a Polícia Federal encaminhará as informações ao Comando do Exército para fins de cadastro no SIGMA, perfeito? Estamos falando aqui de uso o quê? Restrito. Opa. Uso restrito. Sem prejuízo do disposto no caput, o proprietário deverá ainda comunicar o ocorrido à Polícia Federal ou ao Comando do Exército, conforme o caso, e encaminhar-lhe cópia do boletim de ocorrência. 14. Serão cassadas as autorizações de porte de arma de fogo do titular a que se refere o inciso 8º ao inciso 11 do caput do artigo 6º e o parágrafo 1º do artigo 10 da Lei 10.826, que esteja respondendo a inquérito ou a processo criminal por crime doloso. Então, serão cassadas o quê? As autorizações de porte de arma. Se esses determinados indivíduos aqui, ó, estiverem, aí eu sugiro retornar lá na Lei 10.826 para ver, né? Se estiverem respondendo a inquérito ou processo criminal por crime doloso, terão suas autorizações de porte o quê? Suspensas, perfeito? Ou melhor, cassadas, né? Cassadas. Nas hipóteses de que trata o caput, o proprietário entregará arma de fogo à Polícia Federal ou ao Comando do Exército, conforme o caso, mediante indenização na forma prevista no artigo 48, ou providenciará sua transferência para terceiro no prazo de 60 dias, contado da data da ciência do indiciamento ou do recebimento da denúncia ou da queixa pelo juiz. Então, ele não precisa necessariamente entregar esta arma, né? Ele não precisa necessariamente entregar essa arma ao Comando do Exército. Ele pode também providenciar a transferência desta arma para um terceiro, mas atenção, ele tem um prazo para isso, né? 60 dias. A cassação a que se refere o caput será determinada a partir do indiciamento do investigado no inquérito policial ou do recebimento da denúncia ou da queixa pelo juiz. Então, foi indiciado no inquérito policial, tá? Ou o juiz recebeu a denúncia ou queixa, né, no processo penal, essa autorização será o quê? Cassada. Cassada, perfeito? Não é suspensa, é cassada. A autorização de posse de porte de arma de fogo não será cancelada na hipótese de o proprietário de arma de fogo estar respondendo a inquérito ou ação penal em razão da utilização da arma em estado de necessidade. É óbvio, né, pessoal? Em legítima defesa,
em estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, exceto nas hipóteses em que o juiz convencido da necessidade da medida justificadamente determinar, tá? Então, olha só, pessoal, são causas o quê? Excludentes de ilicitude, né? Todas essas aqui são causas excludentes de ilicitude. E, se realmente comprovar que estiveram presentes, não há crime. Então, não faria o menor sentido caçar o porte de arma daquele policial, né, daquele investigador, enfim, né? Então, não faria o menor sentido, perfeito? Salvo se o juiz o quê? Entender que essa medida é necessária e de forma justificada ele vai determinar esta medida. Vamos dar um salto aqui para o artigo 16. O porte de arma de fogo é documento obrigatório para a condução da arma e deverá conter os seguintes dados: abrangência territorial, eficácia temporal, característica da arma, número do cadastro da arma no SINARME, identificação do proprietário da arma e assinatura, cargo e função da autoridade concedente, perfeito? São os pré-requisitos aí para o documento obrigatório, tá? O porte de arma de fogo é pessoal intransferível e revogável. Ele é revogável, pessoal, não é irrevogável, tá? Porque a gente lê aqui, ó, é pessoal intransferível e irrevogável. Não, não é irrevogável, é revogável a qualquer tempo, tá? Revogável a qualquer tempo e será válido apenas em relação à arma nele especificada e com a apresentação do documento de identificação do portador. Então, olha só, pessoal. Olha aí o porte de arma, olha os pré-requisitos. Ele é pessoal, ele não pode ser transferido para ninguém e ele é revogável a qualquer tempo, tá? A qualquer tempo. E a gente já viu várias situações aqui nesta aula, né? Investigação por crime indiciado, né? Por crime doloso, ou no momento que o juiz recebe a denúncia do Ministério Público, né? É revogável, é uma hipótese de revogação ali até cassação, né? Vai além. Artigo 18. Para portar a arma de fogo adquirida nos termos do disposto no parágrafo 6º do artigo 12, o proprietário deverá solicitar a expedição do documento de porte, que observará o disposto no artigo 16 e terá a mesma validade do documento referente à primeira arma. Perfeito? Vamos para o 19. O titular do porte de arma de fogo deverá comunicar imediatamente a mudança de domicílio ao órgão expedidor do porte de arma de fogo e o extravio, furto ou roubo da arma de fogo à unidade policial mais próxima e, posteriormente, à Polícia Federal. Tá? Então, é necessário comunicar a unidade policial mais próxima. Tá? A gente está falando aqui de Polícia Civil. Tá? Lembra lá que a Polícia Judiciária e, posteriormente, também a Polícia Federal. A inobservância do exposto neste artigo implicará na suspensão do porte de arma de fogo por prazo a ser estipulado pela autoridade competente. Então, a pena aqui é o quê? Do não cumprimento? A suspensão do porte de arma de fogo. O titular de porte de arma de fogo para defesa pessoal concedido nos termos do disposto no artigo 10 do Estatuto do Desarmamento não poderá conduzi-la ostensivamente ou com ela adentrar ou permanecer em locais públicos, tais como igrejas, escolas, estádios desportivos, clubes, agências bancárias ou outros locais onde haja aglomeração de pessoas em decorrência de eventos de qualquer natureza. Então, olha só, pessoal, o titular de porte de arma de fogo para defesa pessoal concedido nos termos do disposto lá do artigo 10, eles não poderão andar de forma ostensiva e muito menos entrar e permanecer em locais públicos, tá? Igrejas, escolas, estádios, clubes, agências bancárias ou qualquer local que haja aglomeração de pessoas. É uma questão que de segurança. Parágrafo 1º. A inobservância ao disposto neste artigo implicará na cassação do porte de arma de fogo e na apreensão da arma pela autoridade competente, que adotará as medidas legais pertinentes. Aqui, mais uma hipótese de cassação do porte de arma de fogo. Aplica-se o disposto no parágrafo 1º na hipótese de o titular do porte de arma de fogo portar o armamento em estado de embriaguez. Então, olha só, não pode andar armado se você estiver embriagado, né? Ou sob efeito de drogas ou medicamentos que provoquem alteração do desempenho intelectual e motor. Isso, pessoal, para evitar acidente
né? Aquele famoso acidente de trabalho, tá? Vamos lá para o 24. O porte de arma de fogo é deferido aos militares das Forças Armadas, aos policiais federais, estaduais e distritais, civis e militares, aos corpos de bombeiros militares e aos policiais da Câmara dos Deputados do Senado Federal em razão do empenho de suas funções institucionais, tá? Isso é óbvio, mas é bom que esteja expressamente disposto no decreto, né? Artigo 26. Os órgãos, as instituições e as corporações a que se referem todos esses incisos, né, lá do artigo 6º do Estatuto, estabelecerão em normas próprias os procedimentos relativos às condições para a utilização das armas de fogo de sua propriedade, ainda que fora de serviço, tá? Isso, via de regra, vai estar lá na lei orgânica. Ficou muito feia minha letra, né? Vai estar lá na lei, só você escrever assim. Lá na lei orgânica, perfeito? Da instituição. As empresas de segurança privada e de transporte de valores solicitarão à Polícia Federal autorização para aquisição de arma de fogo. A autorização de que trata o caput será concedida se houver comprovação de que a empresa possui autorização de funcionamento válida e justificativa da necessidade de aquisição com base na atividade autorizada. Será válida apenas para a utilização da arma de fogo em serviço. Então, olha só, presta atenção, pessoal, ó. A gente está falando de empresa de segurança privada, tá? A arma de fogo só pode ser utilizada em serviço, tá? Em serviço, isso cai em prova. As empresas de que trata o caput encaminharão trimestralmente à Polícia Federal a relação nominal dos vigilantes que utilizem armas de fogo de sua propriedade. Parágrafo 5º. É vedada a utilização em serviço de arma de fogo particular do empregado das empresas e de que trata este artigo. Olha só, reforçando ainda mais a ideia, tá? Vedado, tá? É de responsabilidade das empresas de segurança privada a guarda e o armazenamento das armas, das munições e dos acessórios de sua propriedade nos termos da legislação específica, tá? Então, a responsabilidade é da empresa, isso tudo de acordo com a Lei 10.826, tá? Perfeito, pessoal? Isso cai em prova, hein? Empresa de segurança privada fornece a arma para o vigilante no momento em que ele está em serviço. Ele precisa se armar no momento em que ele entra, né, na jornada, e ele precisa se desarmar no momento que ele sai da jornada. E a responsabilidade da arma pertence à empresa, à pessoa jurídica, tá? Que dedica a essa atividade. Parágrafo 7º. A perda, o furto, o roubo ou outras formas de extravio da arma de fogo, de acessórios ou de munições que estejam sob a guarda das empresas de segurança privada e de transporte de valores deverão ser comunicadas à Polícia Federal no prazo de 24 horas. Aqui o prazo é mais estreito, tá? 24 horas contado da ocorrência do fato, sob pena da responsabilização do proprietário ou do responsável legal. E lembrando, pessoal, que tem até crime para isso, tá? Artigo 13, parágrafo único da Lei 10.826, tá? Então, a gente tem o quê? Até tipo penal para esse descumprimento, tá? E a doutrina interpreta que esse da ocorrência do fato, na verdade, a gente precisa ler da seguinte forma: do momento em que o sujeito, né, o responsável legal, é informado da ocorrência do fato. Porque imagina se ele é informado da ocorrência do fato 3 dias após o fato, né? Como ele vai responder criminalmente por isso? Porque ele vai responder, artigo 13, parágrafo único, né? Então, a gente faz essa leitura aqui, perfeito? Da importação e exportação da arma de fogo, vamos dar um salto lá para o artigo 34. Pessoal, os artigos que eu não estou mencionando são os artigos menos importantes. Se você tiver tempo para fazer uma análise do decreto todo, ótimo. Se você não tiver, analise esses artigos aqui que eu separei para você, tá joia? O comando do Exército autorizará previamente a aquisição e a importação de armas de fogo de uso restrito, munições de uso restrito e demais produtos controlados de uso restrito para os seguintes órgãos, instituições e corporações. Aí vem toda uma relação de órgãos aqui, instituições, e eu sugiro que você faça a leitura, tá?
Artigo 35. Compete ao comando do Exército. Enfim, aqui são as competências do Exército. Eu não quis relacionar aqui também porque são muitas, vai tomar o nosso tempo, mas eu sugiro que você faça a leitura. Então aqui, ó, leitura e leitura, combinado? Do artigo 34 e 35, vou deixar com você. 36. Concedida a autorização a que se refere o artigo 34, a importação de armas de fogo, munições e demais produtos controlados pelas instituições e pelos órgãos a que se referem o inciso 1º ao inciso 11 do caput do artigo 34 ficará sujeita ao regime de licenciamento automático da mercadoria, tá? A importação de armas de fogo, de munições e demais produtos controlados pelas pessoas a que se refere o parágrafo 2º do artigo 34, eu sugiro para você a leitura, ficará sujeita ao regime de licenciamento não automático prévio ao embarque da mercadoria no exterior, é o licenciamento não automático, tá? O comando do Exército expedirá o certificado internacional de importação após comunicação que se refere ao parágrafo 1º do artigo 34. Eu falei, você tem que ler lá os incisos e parágrafos, tá? Mas a competência é de quem? O comando do Exército. Ele expedirá o certificado. As importações realizadas pelas Forças Armadas serão comunicadas ao Ministério da Defesa. Então, quando a gente fala aqui de Forças Armadas, a comunicação é para o Ministério da Defesa. Artigo 42. Fica vedada a importação de armas de fogo, seus acessórios e peças de munições, né, e seus componentes por meio do serviço postal e similares, tá? Pessoal, essa redação foi dada pelo decreto 9981 de 2019, observação, tá? Então, pelo amor de Deus, arma de fogo, munição e acessório não vai pelo correio, não existe isso. Isso é vedado, tá joia? Isso é vedado. 43. O Comando do Exército autorizará a exportação de armas, munições e demais produtos controlados nos termos estabelecidos em legislação específica para exportação de produtos de defesa e no disposto no artigo 24 da Lei 10.826. Ó, Comando do Exército, mais uma competência importante, tá? O desembaraço doaneiro de armas de fogo, munições e demais produtos controlados será feito pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Economia, após a autorização do Exército. Então, o Exército precisa autorizar esse desembaraço aduaneiro. Tá? Vamos lá, pessoal. Estamos acabando, tá? Disposições finais aqui. As armas de fogo apreendidas, observados os procedimentos relativos à elaboração do laudo pericial e, quando não mais interessarem a persecução penal, serão encaminhadas pelo juiz competente ao comando do Exército no prazo de 48 horas, tá? Para destruição ou então a doação aos órgãos de segurança pública ou forças armadas. Então, se essa arma não serve mais para nada, tá? A persecução penal não precisa dela. O que é persecução penal? É todo aquele processo, aquele caminho, né? Começa lá na investigação, depois vai para o processo, a sentença, execução de pena e por aí afora. Se essa arma não tiver mais interesse à persecução penal, depois de devidamente periciada pelos órgãos competentes, né, que no caso é a Polícia Civil do Estado, né, ou do Distrito Federal, e a Polícia Federal, essas armas são encaminhadas ao comando do Exército num prazo de 48 horas e elas serão ali, ou serão destruídas, ou então elas serão doadas aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, perfeito? Mas somente depois de periciadas, tá joia? Os órgãos de segurança pública ou as Forças Armadas responsáveis pela apreensão manifestarão interesse pelas armas de fogo apreendidas, respectivamente, né, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública ou ao Comando do Exército no prazo de 10 dias. Então, essas instituições têm 10 dias para se pronunciar, né, que elas querem sim receber a arma de fogo como doação, contado da data de envio das armas ao Comando do Exército, nos termos do disposto no caput. Parágrafo 2º. O Comando do Exército se manifestará favoravelmente à doação de que trata o caput nas hipóteses de serem cumpridos os seguintes requisitos. Então, nós temos aqui alguns requisitos, né? A comprovação da necessidade de destinação do armamento, a adequação das armas de fogo ao padrão de cada órgão e atendimento aos critérios de priorização estabelecidos pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública
nos termos disposto lá no parágrafo 1º do artigo 25 do Estatuto do Desarmamento. O valor da indenização de que tratam os artigos 31 e 32 da Lei 10.826, né, e o procedimento para o respectivo pagamento serão fixados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Eu acredito que hoje em dia está na ordem de 150 a 200 reais mais ou menos, não passa disso, tá? É um valor baratinho, mas para nós aqui não importa o valor não, o importante é saber essa informação. Artigo 49. Os recursos financeiros necessários ao cumprimento do disposto no artigo 31 e 32 da Lei 10.826 serão custeados por dotação orçamentária específica consignada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Artigo 50. Será presumida a boa-fé dos possuidores e dos proprietários de armas de fogo que as entregar espontaneamente à Polícia Federal ou aos postos de recolhimento credenciados nos termos do disposto do artigo 32 da Lei 10.826. Então, para aqueles que possuem uma arma de fogo que não está regularizada, uma arma de fogo com registro, aliás, sem registro ou com registro vencido, ou até mesmo uma arma de fogo sem a numeração, né? Você pode, de boa fé, entregar essa arma, né, à Polícia Federal ou aos postos autorizados, e existem vários postos na Polícia Civil, na Polícia Militar, né, na descentralização do Exército, vários postos. Você pode entregar essa arma de fogo e você não sofrerá as consequências da pena lá dos crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo. Combinado? É uma causa de extinção da punibilidade, tá? Isso está lá no Estatuto do Desarmamento e foi ratificado aqui no Decreto 9847 de 2019. Artigo 51. A entrega da arma de fogo de que tratam os artigos 31 e 32, né, do Estatuto, de seus acessórios ou de sua munição, será feita na Polícia Federal ou em órgão e entidade credenciada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Para o transporte da arma de fogo até o local de entrega, será exigida guia de trânsito, tá? Expedida pela Polícia Federal ou por órgão, né, por ela credenciado, que conterá as especificações mínimas estabelecidas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A guia de trânsito de que trata o parágrafo 1º poderá ser expedida pela internet na forma estabelecida em ato do diretor-geral da Polícia Federal. Então, pessoal, para levar uma arma de fogo ilegal até um ponto de distribuição, né, como é que você faz? Você vai sair com ela por aí? Aí você está incorrendo em porte ilegal de arma de fogo, artigo 14 da Lei 10.826. Por isso você precisa retirar uma guia, né, uma guia de transporte, aquela guia para você se deslocar da sua casa até um posto de recolhimento dessa arma. Só isso. É pela internet mesmo, é simples. Você vai lá e leva a sua arma e fica livre dela e recebe uma remuneração pecuniária, inclusive, por ter entregado essa arma de boa fé, tá joia? A guia de trânsito de que trata o parágrafo 1º autorizará tão somente, olha só, o transporte da arma devidamente desmuniciada, lembrando, né, e acondicionada de maneira que seu uso não possa ser imediato, limitado para o percurso nela autorizado. Então é interessante, inclusive, até desmontar a arma, né, de maneira que o seu uso, olha só, não possa ser imediato. Se a pessoa tiver condição de desmontar a arma, melhor ainda, tá? Mas se não, pelo menos manda ela desmuniciada, porque é uma norma, você precisa fazer esse transporte de forma desmuniciada e ir direto da sua casa até o local em que essa arma será entregue, né? Somente esse percurso será autorizado. O transporte da arma de fogo sem a guia de trânsito ou transporte realizado com a guia, mas sem a observância do que nela estiver estipulado, sujeitará o infrator a sanções penais cabíveis. E via de regra é o que, pessoal? Né? Ou pode ser até o artigo 16 também, né? Caput e parágrafos. Se essa arma, por exemplo, tiver a numeração raspada. Tá joia? Pessoal, isso é tudo que eu tinha para falar com vocês. Duas aulas intensas, né? Duas aulas intensas para a gente entender a regulamentação do Estatuto do Desarmamento, perfeito? Duas aulas intensas. Eu recomendo sempre a leitura do decreto. Se você tem tempo para ler ele todo, leia. Se você não tiver tempo para ler ele todo, fique nesses artigos aí que você estará muito bem suprido, perfeito?
você estará muito bem suprido. Qualquer dúvida, estou à sua disposição. Me procure nas redes sociais, estou aqui nos canais do Aprova Concursos. Contem com a minha ajuda. Um grande abraço para vocês, para todos vocês, e bons estudos a todos. Até mais.